Um complemento só nessa questão para matematizar bem, resumir bem o que eu estava dizendo em relação à questão de filhos espirituais, não. Apenas para dizer que a repreensão justamente estaria sendo feita em função de um pecado que eu entendo que se as pessoas causarem, que eu entendia pelo menos, eu entendo mais ou menos que um pecado específico que se as pessoas cometessem, elas, como dizer, claro, por ignorância e não gerando efeitos tão ruins para as outras pessoas, não seria algo exatamente tão socialmente tão terrível, embora houvesse um risco de que desse problema, tanto que foi justamente a questão da repreensão. A repreensão estava de alguma forma encampando esse pecado e gerando resultado ruim. E claro, se eventualmente esse pecado cometido por ignorância gerando um resultado ruim, é tão ruim, o resultado seria tão ruim quanto a situação que você soubesse o pecado que você está cometendo. Então, como eventualmente ocorreu essa repreensão, ela confirmou que justamente eu estava em dúvida, justamente porque eu entendo que essa situação de pecado por ignorância poderia não ser necessariamente algo tão maléfico e talvez até benéfico. Eu não queria eventualmente afetar de alguma forma, entre aspas, esse balanço, esse balanceamento. Então, isso, a repreensão que eu recebi justamente confirmaria, né, o fato de que havia dúvida nesse sentido e que eu preferiria manter essa questão de alguns pecados por ignorância que não tenham resultados tão ruins, que possam, de alguma forma, vamos dizer, continuar, claro, acontecendo. Claro, não que gerem coisas graves, como homicídios, mesmo furtos e tudo mais. Então, nesse sentido, então, a repressão específica, ela estaria justamente resultando, né, nessa resultando, ou melhor, demonstrando justamente esse posicionamento. Só que esse posicionamento, aí que tá, a dúvida deriva justamente, nem dúvida, né, a certeza de que havia dúvida deriva justamente que eu tinha deixado esse posicionamento em aberto, eu poderia mudar de opinião. No sentido de que a pregação sobre os mandamentos poderia ser feita, no sentido que eu poderia entender que eventualmente falar quais são os pecados específicos poderia ser melhor do que não falar e eventualmente deixar as pessoas ali na situação da ignorância, que eu entendo que até seria eventualmente mais positivo, mas claro que eu poderia mudar de opinião em relação a isso. De qualquer forma, não só isso. Além disso, havia a possibilidade de que eu entendesse que o fato do Novo Testamento também trabalhar com esse pecado e dizer literalmente quais são alguns desses pecados, sim, mas poderia também haver algum entendimento, ou mesmo o verso bíblico, entendendo que eventualmente o Novo Testamento permitiria uma margem de que, mesmo alguns pecados por desconhecimento, eles não explicassem de maneira literal, justamente permitindo que esses pecados por desconhecimento continuassem sendo pecados por desconhecimento. E não batendo tão de frente, e não deixando de maneira, não sendo tão claros em relação a esse pecado por desconhecimento, não deixar tão claro que eventualmente isso seja pecado, a ponto de que as pessoas poderiam, vamos dizer de alguma forma, continuar a praticá-los. E justamente eu não queria atacar esse balanço. Então, sim, eu entendia que por mais que eu soubesse que o Novo Testamento deixaria claro que eram alguns pecados, no entanto, eu achava que o Novo Testamento deixava menos claro do que os 10 mandamentos que determinados pecados são realmente pecados, e como eu achava que isso acontecia, e como poderia justamente haver entendimento confirmando isso, ou até, a minha dúvida é, de repente vai ter mais informações para dizer que o Novo Testamento realmente está dizendo que isso é pecado. Porque eu não estava muito seguro dessa informação. Justamente é o que prova a dúvida. Agora não adianta fazer 4, não tem como vocês terem vencido uma vez que havia dúvida. Havia dúvida havia dúvida nos dois, havia dúvida tanto no entendimento de que o Novo Testamento trabalharia de uma maneira menos clara que determinado pecado por ignorância, ou determinados pecados por ignorância são pecados por ignorância, e portanto eu prefiro deixar desse jeito. Não falar dos 10 mandamentos para que as pessoas não saibam que seja pecado. E o Novo Testamento encamparia isso, ou deixaria menos claro que algumas situações são pecado, quando na verdade são, diferente dos 10 mandamentos, que deixa claro o que é pecado e o que não é. Então, portanto, havia dúvida nisso, no sentido de que, não, talvez o Novo Testamento trabalhe de uma maneira menos clara, deixando ali alguma margem para pecados
por ignorância, que o Novo Testamento até diz que é pecado, mas não de uma maneira tão clara. Então, justamente, eu tinha dúvida nisso, como também tinha dúvida de, não, será que o Novo Testamento realmente deixa claro mesmo? Ah, parece que o Novo Testamento deixa claro, mas eu não tenho certeza disso. Essa é a questão. Eu não tenho tanta certeza que o Novo Testamento deixe isso tão claro. Eu não tenho tanta confirmação, assim, embora tenha já algum argumento forte nesse sentido, mas eu não entendo que eventualmente o Novo Testamento deixe isso de maneira tão clara. Eu não acho que o Novo Testamento deixe de maneira clara. E preciso justamente mais estudo para eventualmente confirmar que o Novo Testamento deixa claro que determinada situação é pecado. É de uma maneira que, para mim, fique claro. Então, para mim, pesa a dúvida nos dois sentidos. Talvez o Novo Testamento não deixe claro que uma situação é pecado e, portanto, falar dos mandamentos é prejudicial. Ou deixa claro, mas eu não tenho tanta certeza disso. E, de qualquer forma, justamente, não faria sentido, porque eu entendia que falar dos mandamentos deixaria claro, mesmo que o Novo Testamento fizesse isso também, aí que está, a questão que os 10 mandamentos também deixaria claro que essa situação é pecado. E eu não queria agora, portanto, por deixar claro que algumas situações são pecado, eu não queria falar nem do Novo Testamento e nem dos 10 mandamentos. Porque os dois deixariam claro que alguns pecados por ignorância realmente são pecado. Então por isso que eu não queria fazer a pregação dos 10 mandamentos. Agora, eu deixei em dúvida porque eu poderia mudar de opinião, poderia mudar de posição. E eu não queria fazer, embora ainda pesasse dúvida, como eu já falei, que o Novo Testamento, talvez, a minha dúvida é que, não, me parece que o Novo Testamento não deixa realmente tão claro, não deixa tão claro que determinados pecados por ignorância realmente sejam pecado. Então eu falei, não, então calma, eu prefiro ter mais certeza disso do que o Novo Testamento realmente deixa claro. Como eu tinha dúvida nisso, nessas duas dúvidas, né, eu acho que o Novo Testamento não deixa isso tão claro. Pelo menos tenho alguma dúvida nisso de que o Novo Testamento deixe claro que algum pecado realmente seja pecado. E o fato de que eu não queria fazer a pregação dos 10 mandamentos, porque para mim os 10 mandamentos deixam mais claro que alguns pecados realmente são pecado, como havia esses dois problemas, eu preferia ainda me abster da pregação dos mandamentos, apesar de admitir que eu poderia mudar de opinião, mas ainda não tinha mudado. Né? Então eu precisaria de mais segurança, tanto em relação à primeira dúvida, como eu precisaria de mais segurança para desejar falar e deixar claro quais são as condutas que são pecado e quais não são, né? E eventualmente com isso evitar o pecado por ignorância. Então, como era meio complicado, né? E como eu não queria eventualmente evitar a questão do pecado por ignorância, e como também tinha dúvida se eventualmente o Novo Testamento deixa vamos dizer, menos claro do que os 10 mandamentos algumas situações do que é pecado e do que não é, e portanto permitindo uma margem maior de pecado por ignorância, eu não queria fazer a pregação. E então havia dúvida, e como também havia questão de... também havia dúvida, não só porque havia a minha posição no sentido de não querer falar, não querer esclarecer para que as pessoas pudessem pecar por ignorância, não era só isso. Era no sentido de dúvida, justamente, havia dúvida se falar para as pessoas, esclarecer para as pessoas, falando dos mandamentos, o que é pecado e o que não é, portanto, abolindo a dúvida, né, das pessoas, se isso seria melhor para elas ou não. E aí que tá, essa dúvida sempre pesou. Hein? Essa dúvida sempre pesou. Então, quer dizer, eu não sei exatamente o que é melhor para as pessoas e tenho medo de que eventualmente a fala dos mandamentos seja no final pior para as pessoas. Então, assim, havia outra manifestação de dúvida, né? Outra explicação de dúvida. Sim, claro, óbvio que havia dúvida. Eu não sei o que é melhor para as pessoas. E justamente precisaria de argumento para os dois lados, mas também nessa questão do Novo Testamento também se precisaria de argumentos para deixar a situação mais clara. Então, quer dizer, eu não estou vendo a vitória dessas pessoas, uma vez que eu tenho dúvida no que é melhor para as pessoas, deixar claro que é pecado ou permitir uma margem de pecado por ignorância para as pessoas. Então, quer dizer, havia dúvida nesse sentido, eu não tinha respostas claras para os dois lados. Não estou vendo a vitória, não estou vendo a vitória deles. Caracteriza sim que 50% da repreensão deles não faz sentido. Eles sabem que 50% para mais da repreensão deles não faz sentido. Outros detalhes em relação a essa questão que aumentariam a questão dessa porcentagem também existem. Então, mais de 50% da repreensão deles é falsa. É falsa. Né? Então, fica esse complemento. E o canal, já que estão, de alguma forma, provocando, vocês estão errados. Né? Vocês estão errados, porque eu não sei. A dúvida, essa dúvida continuava pensando. O que é melhor para as pessoas? Não pecar ou se permitir aí alguma margem de pecado por ignorância, e essa é uma realidade que vai